seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso Diagramação com InDesign. Nesta segunda aula, nós vamos abordar dois temas muito importantes para quem vai trabalhar na área de criação, para quem vai trabalhar na área de diagramação. Nós estamos falando de tipometria e de tipologia. Aí você pode me perguntar assim, mas por que é interessante, João, conhecer esses dois conceitos antes de colocar a mão na massa? Eu vou te explicar. O software, hoje em dia, ele tem uma série de ferramentas muito fáceis de usar. Ele tem uma série de procedimentos, de scripts que muitas vezes realizam operações quase que automaticamente. Mas qual seria a melhor fonte ou tipo de letra para utilizar, por exemplo, em um livro? Ou para utilizar em uma sinalização? Pois é aí que entra a tipologia. E a questão da tipometria, o que é isto? A tipometria, ela trata a medida dos caracteres. Por isso é importante entender esses conceitos antes de começar a trabalhar no InDesign para valer. Então vamos lá? Primeiro vamos falar sobre tipologia, tá bom? Tipologia é uma parte da tipografia que estuda o desenho dos caracteres, o desenho dos tipos. E quando eu falo nesse momento aqui em tipos ou caracteres, não tem nada a ver com máquina de escrever, e sim com as letras que estão dentro dos seus arquivos de fontes. Para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui alguns caracteres, que são na verdade caracteres físicos, isso vai ajudar a gente a entender melhor. Esse aqui, por exemplo, é um caractere que talvez não dê para você ver muito de pertinho, mas ele tem desenhos retos, são lisos. E isso é bem interessante porque nós visualizamos tipos de caracteres lisos em sinalização. Então, quando você está, por exemplo, no metrô, todas as placas de sinalização, elas têm um tipo de caractere, um tipo de letra bastante fácil de entender. Então, nós estamos falando aí de um dos principais 4 grupos quando nós falamos em termos de tipologias. Esses 4 grupos, ou 4 famílias, muitos autores chamam de famílias, eles são os lapidários, os romanos, os scripts e também os caracteres fantasias. Vamos começar pelos lapidários. Fonte helvética, por exemplo, fonte futura, a fonte Arial, são caracteres de desenhos simples, desenhos lisos. Imagina que você pega um caractere clássico e vai lapidando os seus desenhos, os seus contornos. É isso que nós temos numa fonte helvética, por exemplo. São caracteres que são utilizados também em títulos ou quando nós temos algumas chamadas e há necessidade do leitor interpretar a mensagem com mais rapidez. Então são os caracteres lapidários. Outros autores também chamam de bastonetes, tá bom? Mas enfim, são caracteres mais retos, desenhos mais simplificados. O segundo grupo, ou a segunda família que nós vamos falar agora, são os romanos. Então, você já deve ter utilizado caracteres como Times Roman, Garamond, Bodoni, que são caracteres que apresentam nas suas hastes um prolongamento, como se fosse um adorno. Essas estruturas, elas aproximam um caractere do outro. Então, vamos pegar como exemplo o Times Roman. Você tem uma haste e na base do caractere você tem um prolongamento que muitas vezes lembra um triângulo. Então, esses triângulos, entre aspas, aproximam um caractere do outro e isto facilita mais na leitura. Então, são caracteres que são empregados geralmente em textos muito longos e isto faz com que você se canse menos, porque as serifas, aproximando um caractere do outro, promovem uma leitura um pouco mais tranquila. Existe ainda uma subdivisão dentro da classificação dos romanos, que são os romanos antigos, e os romanos modernos. Os romanos modernos têm uma serifa mais pesada, mais quadrada, e os romanos antigos uma serifa mais triangular. Já o terceiro grupo são os caracteres que imitam a escrita manual, os caracteres scripts, alguns chamam até de cursivos, mas eu acredito que a gente tem que olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes o cursivo não é bem um caractere que imita a escrita manual.
Então, quando você pensa em convites de casamento, e você tem aquela letra bonita, aquela letra que chama bastante a atenção, em rótulos de vinho também, é comum encontrar esse tipo de caractere, porque é um caractere que não é para você já assimilar a mensagem rapidamente. É um tipo de caractere para que você possa apreciar, digamos assim. Então você pega ali um impresso como um convite de casamento, um impresso enobrecido, com dourados, com uma série de relevos. O caractere script, ele dá todo um charme para aquele impresso, não é mesmo? Assim como um rótulo de vinho. E o último grupo que nós vamos abordar são os caracteres, ou melhor, os tipos fantasias. Se você pegar, por exemplo, Coca-Cola, ali o C ele faz uma série de curvas bem prolongadas que não daria para usar isso dentro de um parágrafo de texto comum. Então você imagina ali, toda hora que você tiver um C em maiúsculo, esses adornos vão acabar se sobrepondo aos outros caracteres. Outros exemplos de fantasias, caracteres que imitam texturas de madeira ou que são montados, às vezes, por pequenos outros desenhos que também ficam difíceis de você interpretar rapidamente. Então, são caracteres fantasias. Então, esses são basicamente os 4 grupos principais e sempre que você for trabalhar diagramando no jornal, diagramando revistas ou impressos comerciais, é muito importante que você esteja atento à questão do uso correto da tipologia, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouco sobre a tipometria. E por que isso é importante? Quando você abre o seu InDesign, você cria um novo documento e você já aplica um texto, de cara esse texto está formatado com corpo 10, entrelinhamento 12. Então nós estamos falando de 2 números inicialmente, não é? 10 e 12. 10 é o corpo. O entrelinhamento é o espaço adicional que você vai ter de uma linha para outra. E essas medidas, elas são baseadas em medidas tipográficas e basicamente o que nós utilizamos hoje em dia é a medida tipográfica inglesa, também conhecida como Pica. Todos os softwares que trabalham com texto, seja o Photoshop, seja o Illustrator, o InDesign, eles trabalham em medidas tipográficas. E deixa eu explicar para você, usando mais uma vez o exemplo desse tipo móvel que eu tenho aqui. É um tipo de madeira, é um tipo que ainda se usa muito nas oficinas de tipografia. Eu tenho outro exemplo aqui, que é um tipo de chumbo, também muito utilizado, e não só no Brasil, viu gente? Nós temos oficinas de tipografias ainda funcionando pelo mundo todo. Mas olha que interessante. Trata-se de uma caixa. Então você tem todo esse formato retangular, que é a caixa do tipo. Isso também acontece no InDesign, só que essa caixa, ela, digamos, é invisível, tá? Mas o conceito ainda é o mesmo. Então, deste ponto até esse ponto aqui embaixo, o que nós temos é o corpo do caractere. Então, quando você fala assim, corpo 10, você está imaginando toda essa altura, toda essa distância. E nem sempre essa distância é a mesma distância do que você está enxergando aqui, no caso da letra, ou do tipo. Essa parte que você enxerga é chamada de olho, ou seja, a parte impressa da fonte, a parte impressa do tipo, é chamada de olho do caractere. O olho é sempre menor que o corpo, tá bem? Isto porque aqui nós temos um caractere maiúsculo ou um caractere em caixa alta. Mas quando você tem caracteres minúsculos, ou também conhecidos como caixa baixa, você pode ter hastes ascendentes, como exemplo a letra D de dado, ela tem uma haste para cima, ou a letra P de pato, ela tem uma haste para baixo. Então, a altura do corpo, ela tem que comportar, ela tem que encaixar com perfeição os espaços das hastes ascendentes ou descendentes, tá bom? Então, isso aqui é o corpo. Agora, você imagina que logo abaixo você tem uma segunda linha. Se você tem 2 quadradinhos desse daqui, 2 retângulos desse, um encostado no outro, nós vamos dizer que a entrelinha é 0, ou a entrelinha é igual ao corpo. Mas no caso aqui do InDesign, você começou a trabalhar com texto, você tem corpo 10 sobre 12, é sinal que existem 2 pontos a mais de distância para começar a próxima linha, tá bom?
E quando nós falamos em pontos, nós estamos falando de medidas tipográficas inglesas, no caso a pica. Vamos entender que a pica é uma unidade. Tá? A pica é uma medida duodecimal, ou seja, o inteiro é feito por 12 pontos. Então, quando nós temos a pica feita por 12 pontos ou a pica composta por 12 pontos, o que nós vamos encontrar no software é justamente isso quando trabalharmos a entrelinha. Então, corpo 10, entrelinhamento 12, significa que o corpo tem 10 pontos de altura e a entrelinha é de exatamente uma pica, tá bom? E para que você tenha uma ideia melhor da dimensão da pica, ela equivale a 4,233 milímetros. E onde isso também é visível? Quando nós abrimos o InDesign e nós queremos uma caixa nova, ali pelo New Document, nós vamos perceber duas coisas. Nós percebemos que já existem valores, ou um valor padrão para as margens, que é de 12,7 milímetros, e também um valor padrão de intervalo entre colunas, que é o gutter, que é de 4,233. Então, na verdade, o que nós temos ali é uma caixa com valores modulares, valores que são relacionados a uma pica, tanto para intervalo entre colunas e também para as margens. Então, se você já colocar o primeiro texto na primeira formatação do InDesign, que é 10/12, a entrelinha equivale ao espaço entre colunas e equivale também a 1/3 do valor das margens. Vamos dar uma olhada? Bom, então agora aqui no InDesign, tá bom? Eu estou no menu File, aqui no grupo New e no comando New Document. Você também pode utilizar esse atalho que aparece aqui do ladinho, tá? Ctrl N ou Command N se você estiver usando o Macintosh. Então eu vou escolher aqui, apenas a título de exemplo, um formato A4. E quando nós escolhemos o formato, nós já percebemos aqui do lado o seguinte: além das suas dimensões, nós também já vemos aqui no cantinho, aqui embaixo, o espaço entre colunas, o gutter, como eu havia dito, ele é, na verdade, a mesma medida de uma pica, então o intervalo entre colunas é de uma pica, e no caso das margens, talvez a tela do seu InDesign seja um pouquinho diferente, mas não se preocupe porque todos os campos estão aqui. E no caso das margens, o que nós temos? Para a margem superior, inferior, esquerda e direita, ou interna e externa, o valor de 12,7 milímetros, ou seja, de 3 picas. Então, mais uma vez, é interessante conhecer esses dois conceitos, porque eles estão imersos no InDesign, em todos os outros softwares que trabalham com texto, seja simplesmente para edição de texto ou diagramação. É importante que a gente conheça isso antes da gente começar a trabalhar para valer no InDesign, tá bom? Então essa foi a nossa segunda aula. Eu espero você no próximo vídeo. Valeu!